propriedade industrial, né, ela tem duas grandes dimensões. Uma que é a questão da proteção e a outra que é a questão da informação. Então, o que eu vou falar hoje é a questão da informação, uma vez que a questão da proteção eu já falei na aula, num outro vídeo. Então, assim, toda essa apresentação ela foi disponibilizada, tá, no evento que aconteceu aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, promovido aí pelo Ricardo do INPI, tá? Então, assim, ó, quando a gente fala em a questão da propriedade industrial como proteção, tá? Aqui que eu vou passar, né? Tem alguns aspectos, tem um aspecto aí que ele é bastante importante, é o seguinte: toda patente, tá? Ela recebe uma classificação internacional, né? Então ela recebe um código de proteção, tá? Um código um código que informa em qual área de conhecimento, né, que aquela patente se refere. Então, por exemplo, uma patente relacionada talvez com ácido sulfúrico de óxido de enxofre, né, ela tem esse código C021B, tá? Então, todas as patentes que foram relacionadas a esse tema, elas vão receber esse código. Então, aqui, por exemplo, né, materiais compostos em asas de avião, né? Então, todas elas têm esse código aqui, ó, B64C. O que difere aqui, ó, né, C702, 334, 338, é aonde que aquele material composto, em qual região da asa do avião ou do avião ele está sendo aplicado, tá? Então, com isso eu consigo saber o que as empresas, né, elas estão depositando nessa área de conhecimento, tá? B64C. Isso daí é graças a uma classificação geral da IPO, né, que define esses códigos aqui, né, essas várias, né, A, B, C, D, F, G, H, né, e cada um referente a uma área de conhecimento, tá? Então, por exemplo, lá na metalurgia do ferro, né, o C21, né, o C21B é manufatura de ferro de aço, C21B304 refere-se à recuperação de subprodutos, por exemplo, da escória. Então, toda patente que tiver nessa área, ela vai receber esse código, que é o C21B304, tá? E aí tem algumas coisas interessantes, né? Que a proteção da patente, a patente ela é depositada em um determinado país, né? Ou em alguns países. Entretanto, as informações dela são informações que elas são globais, né? Então, isso daí, né, permite que a patente ela seja usada aí como um importante documento de informação, tá? Então, e aí, assim, ó, a patente ela é uma proteção por um determinado período de tempo, né? Vai depender se é patente de invenção, modelo de utilidade ou desenho industrial. Entretanto, as informações que nelas estão contidas, elas permanecem disponíveis ao longo do tempo. Isso daí é importante por quê? Porque ela permite o aprendizado das pessoas, tá? Então, todo esse sistema aí de proteção, né, e de informação da patente, ele é protegido pela OMPI, né, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né? E cerca de 2/3 de todas as informações tecnológicas disponíveis no mundo, né, elas estão reveladas lá nos documentos de patente. Então, em um formato padronizado. Então, é uma coisa que é bastante importante. Então, assim, né, toda essa classificação ela é importante para quê? Para se permita, né, se fazer o levantamento do estado da técnica, então permaneça, ou consiga fazer toda a questão da vigilância tecnológica. Bom, e aí as informações contidas nas patentes, ela permite o quê? Eu ver como é que está a evolução da tecnologia, os depósitos por países, por empresas, questão de mercado, quais são as tecnologias que elas são emergentes, estratégias de pesquisa e desenvolvimento, ver como é que está o posicionamento dos concorrentes. Então, são um grande número de informações, né, que eu consigo identificar por intermédio aí das patentes.
Então, quando se tem uma patente, eu consigo identificar o que está sendo patenteado, onde que está sendo feito isso, quem fez isso e quando. Ou seja, um conjunto principal aí das quais são as principais tecnologias, quais são as empresas que estão desenvolvendo, né, e quais são as parcerias, aonde que está fazendo e quando que ela fez isso daí, tá? E com isso eu consigo mapear, né, uma série de informações, né? Eu já falei um pouco, eu já falei sobre isso, mas é identificar tecnologias emergentes, rastrear competências tecnológicas. Eu consigo saber, por exemplo, quem que é a pessoa, um conjunto de pessoas que estão desenvolvendo trabalhos naquela área, né? Que isso daí também é bastante interessante, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês o caso aí né, das ligas, né, que estão sobre esse código C22C. Então, C22C, tá? O C22 é metalurgia, ligas ferrosas ou não ferrosas, tratamento de ligas ou metais não ferrosos. O C22C se refere às ligas, tá? E aí, ligas não ferrosas, ligas à base essencial de outros metais, né? Ou de metais, outros que não sejam ferro, né? E aí eu estou falando de vários tipos de liga, né? De metais nobres, mercúrio, cobre, chumbo, antimônio, estanho e assim por diante, que são essa classificação aqui, tá? Então, com a pesquisa lá nos bancos de patentes, eu consigo saber, né? Isso aqui foi feito os dados aqui, a base temporal que é 2017, né? Então, como é que está a evolução das patentes, né, ao longo do mundo, né, em termos de número? Esses últimos números aqui, eles caem, mas é porque está no período de sigilo ainda, tá? E aqui eu consigo ver quais são as empresas que estão depositando patentes no mundo, né, nessa área. Então, eu quero mostrar para vocês, depois do caso desse aqui, a Sumitomo Metals, Nippon Steel e Sumitomo Metals, tá? Vocês verem como é que é interessante esse tipo de análise, e o caso aqui da POSCO também, tá? Então, aqui eu tenho a origem da tecnologia por países, né? Então aqui está o China, Japão, né? Aqui está o Brasil, né? E aqui no site Orbit, né, que eu consigo ver, né, qual a relação das empresas e as patentes, né? Então, por exemplo, assim, a Kobe, ela tem 11 patentes com a Denso, tem 10 patentes com a Nissan Motors. A Nissan Motors tem 8 patentes com o Instituto Nacional de Materiais e Ciência, né? A Toyota faz pesquisa, né? Tem 41 patentes com o Instituto de Desenvolvimento da Toyota, os laboratórios lá do Toyota, 12 com a Nippon Steel e assim por diante, tá? Então, isso eu consigo fazer por intermédio desse programa do Orbit, tá? E aí eu consigo identificar quais são as parcerias, tá? Então, por exemplo, a POSCO com essa empresa, a Kobe com esse instituto aqui de pesquisa e assim por diante, tá? Aqui, por exemplo, a Universidade de Beijing, com quem que ela faz pesquisa, né? E quais são a quantidade de patentes que ela desenvolve aqui com outras empresas, tá? Então, esse sistema, todas essas informações, eu consigo identificar quem são os atores do mercado, né, ver potenciais rotas, concorrentes, mudança de estratégia de pesquisa, acho que no próximo gráfico, e ver quais são os países, né, e antecipar em movimentos de empresa, tá? Então, vamos pegar aqui nesse caso aqui, para vocês verem aqui, ó. Aqui a JFE Steel, né? No começo ela fazia pouca pesquisa, né? Aí chegou um determinado momento, lá em 2002, ela mudou a estratégia dela e começou a desenvolver várias pesquisas, patenteou bastante. A Nippon Steel, ela tinha bastante pesquisa, né? E depois foi diminuindo e aí assim por diante, né? E a Sumitomo, ela tinha bastante pesquisa também e ela foi diminuindo. Agora, se eu olhar aqui a Nippon Steel e a Sumitomo Metals, ela tinha pouca pesquisa, chegou a determinado momento, ela aumentou. O que significa? Que essas empresas aqui, provavelmente a Nippon e a Sumitomo, provavelmente não, a Nippon Steel e a Sumitomo Metals, nesse período aqui, ó, né, elas se uniram e foram fazer pesquisa nesse grupo aqui, ó, tá? Então eu consigo antecipar aí, por exemplo, movimentos. Vou verificar como é que foi esses movimentos, né? Aqui quais são, dentro ali das ligas, quais são
as partes os materiais mais pesquisados, né? Aqui eu consigo fazer a evolução das patentes aí no Brasil também, tá? Fazendo um recorte aqui para o nosso país. Quais são as empresas que estão depositando aqui no país? E a POSCO, ela não aparece aqui, né? Então ela é uma empresa que ela tem uma expressão bem grande aqui no cenário mundial, tá? Quase 13% das patentes em 2017. Mas aqui no Brasil ela não tem nenhuma patente, tá? Ou seja, ela nem aparece aqui no gráfico, tá? Aqui quem são os principais depositantes, né, por residentes, né, a quantidade de depositantes aqui por residentes. E aqui eu consigo ver, ó, né, aqui, ó, quais são os depositantes aqui dos pedidos aqui no Brasil, né? Então aqui eu vou pegar aqui, ó, tá o Whirlpool, aqui tá a Tupi, aqui a Mali, e aqui tem a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Tem 5 patentes, né? Aí eu vejo aqui, consigo ver com quem que ela tá, quantas patentes, né, a questão aqui das patentes, como é que ela fez, né? E tem, por exemplo, com a Whirlpool, né? Aí quem são os parceiros, né? Então a Lupatec, tá? Aqui só um exemplo aqui das patentes, né, os titulares, né, ó, aqui da Whirlpool, né, tem gente aqui da UFSC e provavelmente tem gente também aqui da própria empresa, tá? E da Mali, tá? Aqui ó, Lupatec, Universidade Federal e o Whirlpool, né, quem são as pessoas, tá? E aqui, ó, né, quanto que foi o pedido aí, os anos de pedido de depósito, né? E aqui, ó, eu consigo ver ainda, né, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, quem que é a pessoa que mais depositou patente, que é esse professor aqui, é Luiz Klein, né? E aqui tem o currículo dele. Então, vocês vejam a quantidade de informações que eu consigo obter por intermédio aí de um pedido de patente, tá? Então, assim, é uma fonte bastante importante aí de informações, né? Algumas empresas têm esses setores bem estruturados e outras nem tanto, tá? Aqui é a base de dados de patentes, né? Então, aqui tem um slide, aqui eu mostro base de dados lá do NPI, várias informações que vocês podem obter lá também, né? Aqui é o base de dados europeu, né? Aqui da Whirlpool, World Intellectual Property Organization, então também base de dados, né? Aqui aquelas que eu falei aqui são algumas empresas que permitem fazer análise, né, das patentes, né? Seleciona as patentes, ela mostra lá os gráficos, né? Aqui, várias análises, né? Geralmente são comerciais isso daqui, tá? Enfim, né, tem uma série aí de sites aí que eles podem ser consultados, algumas coisas aí do INPI também, tá? Aqui tem alguns exemplos, aqui taxas, né? Isso daqui tem que entrar lá no site, porque esse aqui está sempre variando, né? Aqui algumas informações também sobre patentes, né? Tem muita coisa lá no site do INPI, tá bem organizado, né? E que os documentos aí que são gerados, aqui é uma carta de patentes, reivindicações, né? Enfim, né? E aqui o contato lá do Ricardo que disponibilizou essa apresentação, ok? Muito obrigado aí, espero que tenha dado aí para vocês darem uma visão geral aí sobre essa parte de pesquisa, de patente como fonte aí de informação.